O Broly é dito por muitos como um dos piores personagens de Dragon Ball e que só sabia gritar Kakaroto. E por causa desse engano, queria rever toda essa história e relembrar para muitos quem ele é. Ele é a personificação da lenda do lendário Super Saiyajin, um ser que só nasce a cada 1000 anos. Desde que ele era um bebê já tinha um poder absurdo, e assim que o rei Vegeta soube dele, ordenou que o matassem junto de seu pai, porque tinha medo que ele pudesse o matar quando crescesse, e talvez até acabar com todos os Saiyajins, e realmente não era algo muito equivocado. Broly foi esfaqueado e Paragas foi atacado pelo rei Vegeta, mesmo implorando para ele poupar suas vidas. Depois foram mandados para um planeta em colisão com um grande meteoro, mas por causa e só por causa do poder do Broly, eles conseguiram sobreviver da colisão do meteoro e da destruição do planeta, e sobreviver no vácuo do espaço. E assim ele partiu, destruindo tudo à sua frente, com o tempo chegando a destruir toda uma galáxia. No início do filme do Broly, Sr. Kaiô percebe que alguém destruiu a galáxia do norte, e teme que quem a destruiu venha destruir a do sul também, e chama Goku para investigar isso. Ao mesmo tempo, surge uma nave espacial liderada por Paragas. Ele oferece a Vegeta a oportunidade de ser o novo rei dos Saiyajins em um novo planeta. Vegeta fica desconfiado disso tudo, mas acaba sendo convencido a ir depois de Paragas dizer que existe um lendário Super Saiyajin, Gohan, Trunks e os outros vão junto com ele. Quando eles chegam ao planeta, Paragas apresenta brevemente eles ao seu filho Broly, que se comporta de forma calma e quieta, bem atípico para um Saiyajin, além de aparentar ser bem fiel às ordens do seu pai. Depois eles descobrem que este tal planeta é apenas algo feito pelo Paragas para enganar eles. Nessa hora Goku chega no planeta. Depois ele encontra o Broly e é perceptível que tem uma tensão entre eles. Paragas diz que de alguma forma o poder do Goku desperta os instintos Saiyajin dele. Até que chega a luta final, que o Broly libera todo o seu poder, deixando Vegeta paralisado de medo, e enfrenta todos os Guerreiros Z, e no fim ele é derrotado pelo poder da amizade, e tudo termina bem. O intuito de um vilão é ser uma dificuldade para o protagonista, mas Broly foi feito para ser mais do que isso. Ele é uma ameaça de poder incomparável, muito acima de qualquer outro personagem já visto na obra, como se fosse uma força da natureza. E ao decorrer do filme, é perceptível que ele é o oposto ao Goku de diversas formas. Enquanto um é praticamente um herói na história, o outro é sádico e age de forma impulsiva, por mais que não seja muito diferente de como qualquer outro Saiyajin. O Broly vagava pelo espaço destruindo tudo o que via pela frente, até que foi controlado pelo seu pai, virando apenas uma ferramenta para seus planos. Mas quando Broly se liberta desse controle, ele só tinha um objetivo, que era fazer o Goku e seus amigos sofrerem. Tanto que mesmo ele podendo acabar com Goku e os outros diversas vezes, preferiu ver eles agonizando um por um. E um engano que muitos cometem é dizer que Broly odiava o Goku porque ele simplesmente chorava perto dele quando ele era bebê. Mas o que Goku despertou além de todo esse ódio foi o instinto Saiyajin do Broly, por causa do seu poder, porque ele era a pessoa e o Saiyajin mais poderoso que ele já tinha encontrado. O Broly tem um conceito legal, diferente de tudo que já tinha sido apresentado na obra. Um guerreiro lendário que nasce a cada 1000 anos com um crescimento de poder exponencial, que é algo que pode e poderia ter sido muito mais bem explorado. Mas algo que foi bem trabalhado foi o carisma dele, com frases memoráveis como Eu sou um monstro infernal, é? Está enganado! Sou o próprio demônio! E o que é ser racional? ele era um personagem que eu queria ouvir ele falar mais. Sem falar do design que é interessante em todas suas formas, sobre a vestimenta dele, são muito diferentes de qualquer outro Saiyajin, os amuletos e as joias que ele usa, creio que é referência à parte mística do conceito do personagem, e, quando Broly se transforma na forma lendária, seu design comunica poder bruto sem controle, que foi inspirada naquela forma do Trunks que ele lutou contra o Cell. Nessa forma, o corpo dele é desproporcional, e isso é misturado com suas roupas cria uma dissonância. Roupas enfinadas em um corpo monstruoso. Em suma, ele tem um design muito expressivo, bem pensado,
principalmente lembrando que a maioria dos Saiyajins da obra usam um traje mais padrão, por serem ou terem sido do exército do Freeza, qual o Broly não tem ligação nenhuma. Mas ele também tem defeitos, o principal é que ele não tem muito desenvolvimento. E desenvolvimento não é ele se redimir e virar um mocinho junto dos outros, mas no filme ele só é apresentado e é construído um cenário para a luta dele contra o Goku. Poderiam desenvolver, por exemplo, mais a relação com o pai dele, principalmente sobre o Paragas ter controlado ele por muitos anos. Mas logo ele aparenta não se importar com isso. E no fim, Paragas simplesmente é morto pelo Broly porque ele tentou fugir do planeta sem ele, simplesmente foi jogado de lado. E apesar que a proposta dele é ser o vilão do filme, algo muito importante, mas o personagem em si foi prejudicado por conta do filme ser medíocre. Você pode achar que um bom personagem pode salvar um filme por si só, mas não é tão simples assim. Goku, por exemplo, é definitivamente um bom personagem, inclusive nesse filme, mas não salvou ele. Sobre o passado dele com o Goku, ouvi gente falar que era o pior passado de todos os tempos de um personagem. Por mais que, como eu tenha dito antes, não foi o choro que despertou esse ódio do Broly, e sim o poder dele, isso não melhora muitas coisas. Talvez por ele ser o lendário Super Saiyajin, justifique o comportamento dele, por ser de natureza, mas acaba que não é muito convincente. Tanto que criticam muito o passado dele, e até inventaram que ele tem estresse pós-traumático. Se você estiver gostando do vídeo, peço que por favor dê um like e que se inscreva no canal, que serei muito grato mesmo. Acho que depois de ressaltar esses pontos, é preciso falar do principal problema disso tudo, que é o próprio filme dele. Nessa época, os filmes de Dragon Ball eram produzidos em massa, tanto que era normal ter 2 filmes por ano da franquia. Então não tinha tempo para elaborar uma boa história, porque o filme tinha que iniciar a produção rápido. Outro problema relacionado é a baixa duração desses filmes. Um chegou a ter 40 minutos, praticamente um episódio normal de Dragon Ball. E apesar desse do Broly ter a maior duração de todos eles, não foi suficiente para apresentar e desenvolver os elementos do filme de forma satisfatória. O exemplo mais claro disso é o final do filme, que o Broly simplesmente explode quando leva o soco do Goku, que mesmo com a ajuda dos outros nunca chegaria perto do poder dele. Outra coisa que queria destacar é a minha opinião sobre esse filme, que alguns dizem ser o melhor filme de Dragon Ball dessa época, e por isso é um bom filme. Porém, ninguém deveria pensar em maus exemplos para julgar outra coisa como boa. Todos os filmes daquela época apresentavam um vilão que, apesar que fossem criativos, não tinham desenvolvimento. E não dizendo que a equipe de produção era perfeita e que tudo é culpa da Toei, mesmo ela prejudicando muito o filme realmente. Só que apesar disso, para o público-alvo, as crianças, foi um bom filme. Só que o tempo acaba revelando muita coisa, e mostrou que o filme é medíocre de muitas formas, mas ainda se salva para alguns, porque como eu disse antes, foi o melhor de toda aquela era de filmes. E no final o personagem Broly acabou sofrendo com isso, mesmo podendo muito bem ser um bom personagem, e inclusive melhor que a versão dele do Super, que é vista como superior por justamente estar em um filme mais bem construído. E mesmo assim só se resume a gritar boa parte das vezes que aparece. Mas enfim, deixa o que vocês pensam nos comentários sobre o Broly, o vídeo ou o que for. E se gostou do vídeo, talvez goste desse outro que conta a história da primeira luta do Goku contra o Vegeta.